Vamos lá. Tem gente que diz assim, não tenho condições não de comprar. Eu digo isso porque eu tenho amigos, pessoal. Não é, entendam só, não é pessoas que eu conheço pela internet, não. São amigos próximos que estão trabalhando na área também. Aí o cara diz assim para mim, Gêmeos, ó, eu... o cara mostra o reparo, como é que ficou. Eu disse, meu irmão, você precisa comprar um ferro de solda melhor, cara. Qual é o ferro que tu me indica? Eu digo, ó, esse aqui. Aí o cara vai lá, tá R$ 600. R$ 700. O cara diz, tu é doido, mano. Eu pagar 700 conto num ferro de solda. O meu também faz a mesma coisa. Eu disse, meu irmão, não faz. Não vai fazer. Para o nível de reparo que você tá querendo entrar, você tem que ter um equipamento desse. Aí ele disse, meu irmão, mas eu vou comprar como, pô? Eu não tenho dinheiro, não. Não me sobra dinheiro, não. Não me sobra dinheiro, não. Aí eu dou uma olhadinha pro cara, né? Eu dou uma olhadinha no perfil do cara. Aí eu olho o cara. Uma corda de prata, que custa em torno de uns 1.000 conto, vou botar ali, grossa, topada. Só que aquela corda de prata ali, se ele fosse vender, ele comprava uma estação de solda e alguma outra coisa. E os insumos, tudo de boa qualidade, só com uma corda. Aí eu olho pro cara, a camisa Lacoste é original, né? Vai lá seus 300, 500 conto. Aí o cara tá lá de sapato da Nike de quase R$ 1.000. O cara tá lá com uma moto zero que o cara comprou e tá pagando quase R$ 1.000 por mês. Fora a gasolina, fora isso, fora aquilo outro. Aí eu olho pro cara e digo assim, pô, é um problema meu, pessoal? Não, é um problema dele. Ele colocou o cordão como prioridade, a camisa que ele veste como prioridade, o sapato como prioridade, a moto como prioridade. Eu, quando comecei nessa área, eu falei ontem no esporte que eu gosto muito de música. Antes de eu entrar nessa área, né, quando eu tinha meus 12, 13, 14, 15 anos ali, até os meus 20 e poucos anos, eu gostava muito de música. E eu sempre me dediquei, né, a comprar equipamentos de música. Só que quando eu era muito jovem ali, eu não tinha condições, meus pais também não e tal. Mas depois eu comecei a trabalhar, eu comprei um cubo, né? Quem é da área de música sabe o que é um cubo. Eu comprei um cubo de contrabaixo, me esqueci agora, porque já faz tempo, cara, que eu toco. Tem um violão aqui que já faz, acho que anos que eu toco nele, que eu mexo com ele, porque não tenho tempo para nada, né? Bancada, um monte de coisa que a gente faz na área que não dá tempo de você focar nisso. Mas, o que acontece? Eu vendi o cubo, que eu tinha, sei lá, gasto ali em torno de, eu acho que eram uns quase R$ 4.000, certo? Eu tinha uma guitarra, né? Se eu não me engano, era da Memphis, mas era uma guitarra muito boa, que era em torno de R$ 2.000, que eu também tinha comprado, e era meu sonho ter. Eu tinha um violão elétrico do Digiógio, né? Um violão muito bom, muito top. Eu tinha um contrabaixo, né, da Washburn, um contrabaixo muito bom de 5 cordas, que eu gostava de tocar muito contrabaixo. Mas, cara, eu tive que me desfazer dessas coisas para poder montar meu negócio. Tá entendendo? O Jailson é tecladista, né? Um alô aí pro Jailson Silva, né? Toca na igreja. Eu também, cara. Eu comecei tocando na igreja. Hoje eu não tô, né, frequentando, assim, mais. Visito às vezes, mas eu também toquei por muito tempo em grupos, né? Ministério de Louvor de igreja e tal. Também depois a gente montou outras bandas. Então eu toquei bastante por aí já, né? Parei, simplesmente assim, depois que eu entrei nessa área, exigiu tanto de mim que eu tive que deixar. Né? Hoje em dia, se for para fazer um solo aqui, eu vou me quebrar todinho para fazer. Uma escala de Dó maior, Dó menor. Não, cara, eu era batista, eu era da Igreja Batista. Eu participei também da Assembleia de Deus também, por um tempo, mas eu era da Igreja Batista, ministério da Igreja Batista tradicional, né? Dessa igreja batista tradicional.
Na verdade, eu troquei em vários eventos de igreja, participei de vários ministérios de louvor, ajudei alguns ministérios que estavam começando na época. Então, assim, eu gostava muito da música. Era a minha paixão, entendeu? Minha paixão de criança, tá entendendo? Então, gostava de tocar uma guitarra. Meu negócio era mais contrabaixo. Eu tinha uma guitarra porque eu gostava mais. é, Hoje eu não tô em ministério nenhum, irmão. Hoje eu tô, por enquanto eu tô no óleo. Mas enfim, né? Voltando aqui pra gente não sair do tema, né? Eu tive que me desfazer, cara. E você acha que foi fácil para me desfazer daquilo? Uma coisa que eu amava de paixão, vender meu contrabaixo, vender meu cubo, que eu é cubo, viu, pessoal? Não leve para outro nome não, é cubo, certo? Então, assim, eu vendi o cubo que valia mais ou menos quase 4.000. Cada um sabe aonde perto o sapato, certo? Estou dizendo que se na época eu tivesse sei lá, uma moto, né? Tem, por exemplo, eu tenho um aluno que ele vendeu a moto dele, ele tinha uma moto quitada, vendeu a moto dele para investir na loja, comprar todos os equipamentos. Com 5 meses ele comprou outra moto. Então, assim, às vezes é a prioridade, entendeu? Tem gente que não tem prioridade no trabalho. Quando você não tem prioridade no trabalho, meu irmão, você não consegue evoluir de forma nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu priorizava meu trabalho. Tem momentos que a gente tem que se desfazer de certas coisas para poder, né, ter condições de comprar outras. No momento que eu tinha, era aquilo. Então, teve uma parte desse dinheiro que eu comprei uns equipamentos e outra parte eu deixei guardado, entendeu? Porque eu pedi para sair da empresa que eu trabalhava. Então, eu arrisquei muito no momento que não, assim, eu não podia errar. Entendeu? Eu não podia errar. Eu tinha o quê? 3 crianças em casa, uma esposa, uma casa para manter. Vivia de aluguel na época. Então, eu não podia errar, meu irmão. Então, assim, o que é que acontece? Eu arrisquei pesado. Deu certo? Deu. Deu por quê? Porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia onde eu iria chegar, entendeu? Eu já tinha tudo desenhado. Então, fiz um teste, vi que dava, e, meu irmão, vamos lá. Postei todas as fichas, entendeu? Então, larguei tudo, irmão. Larguei meu trabalho, entendeu? E todo mundo foi contra. Na época, a minha esposa também, rapaz, o que tu vai fazer, rapaz? Presta atenção. Minha mãe disse, meu filho, não saia não, você vai fazer uma coisa que você não sabe nem como é que é. Amigos mais próximos, meu irmão, tu é maluco, meu irmão, tá trabalhando assinado. Eu era gerente de produção, pessoal, nessa empresa, né? Então, assim, eu ganhava um pouco mais do que o salário mínimo na época, né? Mas há 10 anos atrás não era o que era hoje. Então, assim, não era um dinheirão, né? Mas na época, um pouco mais do que um salário mínimo, né? Digamos que hoje, sei lá, uns R$ 2.200, né? 2.300. Então, eu larguei tudo isso para montar o meu próprio negócio, porque eu tinha essa ambição, né? Eu tinha essa vontade de querer ter o meu próprio negócio. Se eu não tivesse arriscado, cara, eu estaria perguntando como é que seria se eu tivesse arriscado. A vida a gente só vive uma vez, pessoal. A gente só vive a vida uma vez. Então, assim, a gente às vezes precisa arriscar certas coisas. Só que eu arrisquei e dizer assim, eu não posso errar. Eu já estou colocando a minha família em risco. Mas eu não posso errar. Eu não posso falhar. Vai ter que dar certo. De um jeito ou de outro, se for dar errado, eu vou ter que fazer dar certo isso aqui. E, cara, eu não dormia praticamente. Eu vivia 24 horas por dia treinando, praticando, divulgando. E você não sabe o que eu vivi naquela época. Foi algo, uma experiência que, assim, foi surreal aquilo ali na minha vida. Eu não sei se eu teria peito hoje para enfrentar as dificuldades que eu enfrentei na época.
né? Então, assim, foi isso, irmão. Mas eu fui. Comecei trabalhando em casa, passei um ano e pouco em casa trabalhando, como aonde eu moro. Hoje não, hoje eu moro por trás de outra rua, tal, mas na época da casa que a gente tinha alugada, o lugar que eu moro hoje é mais humilde, né? Mas, graças a Deus, aqui é da gente, né? Mas aonde eu morava era alugado, era na avenida. Então, assim, eu botei uma plaquinha na época, eu lembro que eu tinha colocado uma placa, e comecei a fazer serviço sem saber, né? Então, eu olhava em review, na época não tinha muitos canais aqui do YouTube, tinha lá o seu canal de Cícero, tinha o Duda Cell, ninguém hoje sabe o que é o Duda, né? Mas Duda foi um dos primeiros caras aí que tinha canal mostrando como trocava a tela. E aí eu ficava lá vendo o cara fazendo a tela, né? O Cícero também, acompanhei muito o canal de Cícero Cowboy no começo. E onde o cara botava a espátula, eu botava, o que o cara fazia ali, eu fazia, e quando dava um trinco, um estralo, eu ficava, parecia que o coração ia sair pela boca, ficava, meu Deus do céu, quebrei a tela do cliente, aí eu ligava o aparelho, tá vivo ainda, vamos embora, vamos lá. E coisas aconteceram como acontece com todo mundo, né? Tem gente que acha que a gente, sei lá, veio de uma família privilegiada, que tudo aconteceu de forma simples e fácil, que eu, sei lá, eu tinha jeito para isso, que eu tenho talento. Não, cara, eu trabalhava, minha vida foi trabalhar com coisas muito difíceis. O último trabalho foi que era melhor. Mesmo assim, eu era gerente de produção, né? Mas só pelo nome, porque eu fazia tudo nessa empresa. Né? Inclusive, até varrer o chão da empresa, eu varria. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Tinha dias que eu me acordava de madrugada para ir para a empresa para socorrer um negócio que quebrava, uma coisa ou outra. Então, eu fazia tudo, né? Mas eu trabalhei de servente de predeiro, de gasoseiro, eu trabalhei um monte de coisas por aí, né, que não tem nada a ver com tecnologia, então não tinha talento para isso, certo? Mas a perseverança, a força de vontade, o foco, a determinação faz com que o talento, né? A pessoa pode ter talento, mas se o outro tem foco e força de vontade, ele consegue ganhar para a pessoa que tem talento. O que basta é você ser determinado, certo? E isso, Duda começou a fazer reparo em câmeras, né? Essas câmeras de moto e tal, esqueci agora o nome da câmera. Mudou o nicho lá, né? Mas era um cara que eu assistia bastante. Mas enfim, então passei por tudo isso, galera. Tudo que um iniciante passa, né? E na época que eu comecei a trabalhar com celular, já se dizia que a área ia acabar, que ia vir outra tecnologia, que as coisas estavam mudando muito rápido, que estava saturado, que tinha muita gente já no mercado. Tudo que vocês escutam hoje, eu já escutava isso lá em 2014, né? Acho que foi em 2014 que eu comecei. Então, de 2014 para cá, dá o quê? Dá uns 10 anos, vai fazer 11, né? Então, assim, eu já escutava tudo isso, certo? Então, o que eu usava para tirar uma tela, né? Eu comecei a usar o secador de cabelo da minha esposa, depois eu peguei um ferro de passar roupa, né, coloquei ele numa caixa, inventei uma separadora ali manual, e fazia de tudo, cara, fazia de tudo da forma que podia, mas eu tinha sempre um pensamento, é isso que eu digo para você, a questão não é como você está hoje, é quem você quer se tornar, entendeu? Não é, eu tô assim hoje. Não, cara, hoje você pode não ter nada. Mas quem você quer ser? Qual é o protagonismo que você quer ter na tua cidade, no teu bairro, na tua região? É de simplesmente um técnico mediano? Se conforma com isso? Né? Se não, cara, então você vai ter que fazer coisas que os outros não fazem. Vai ter que tomar decisões que para os outros não tomariam. Vai ter que ter peito para enfrentar situações que os outros não têm coragem. Certo? Muitas vezes vai ter que se arriscar mesmo. Muitas vezes você vai ter que dormir tarde, acordar cedo. Muitas vezes o que tiver no bolso vai ser para comprar uma ferramenta. E amanhã a gente resolve o resto.
Era assim que eu vivia no início.